Muito bem, então, pessoal, estamos de volta. Vamos lá, vamos para a nossa aula número 6 do nosso curso de mecânica, tá? Relembrando, né? Acabamos de ver, então, a segunda lei de Newton, tá? Vimos a segunda lei de Newton através do princípio de impulso e quantidade de movimento. Depois formulamos a equação da segunda lei de Newton de forma mais geral, quando não há variação de massa no sistema, né? Que é o que tradicionalmente a gente encontra nos livros didáticos, que é o F igual a m vezes A. Tá? E para a gente poder dar continuidade, né, no nosso estudo sobre as aplicações da segunda lei de Newton, primeiramente vamos ter que entender um pouquinho melhor a terceira lei de Newton, né? Essa que a gente vai ver nessa nossa aula 6, a terceira lei de Newton, a lei da ação e reação. Muito bem, vamos lá então, né? Nossa terceira lei de Newton, lei da ação e reação, tá? Bom, a lei da ação e reação, gente, ela está presente no cotidiano, então, de todos nós, tá? Muitas são as situações cotidianas em que a gente pode visualizar, né, a questão da ação e reação. Vamos pegar aqui um exemplo do dia a dia, por exemplo, de um estudante na escola, né, em uma aula de educação física, tá? Então, um exemplo, uma atividade desenvolvida durante uma partida de voleibol, tá? Vamos começar inicialmente a imaginar, então, né, a partida sendo iniciada pelo fundamento do saque, tá? Então, o que a gente vai ter? Quando um aluno saca a bola, tá, ele aplica uma certa força nesta bola, né, com uma dada direção, um dado sentido, tá, e uma intensidade, né, que vai variar aí, né, da forma como ele realiza esse saque. Tá? Bom, pela lei da ação e reação, que é essa que a gente vai estudar, né, quando o aluno aplica uma força na bola, tá, a bola reage, né, e aplica uma força na mão do aluno de mesma intensidade, mesma direção, mas sentido contrário. Tá? Ou seja, o aluno vai bater na bola e a bola vai reagir batendo na mão do aluno. Tá? E a gente vai poder entender melhor na figura que vem a seguir. Tá? Então, primeira coisa que a gente tem ali, ó, tá? Vejam, é lá o fundamento do saque, o desenhozinho está mostrando ali, né? O que acontece? No momento em que o aluno bate na bola, ele aplica na bola uma força que está representada ali pelo nosso vetor, tá? Vermelho. A força que o aluno bate na bola está representada pelo vetor vermelho. Tá? E, consequentemente, em reação à força aplicada pelo aluno na bola, a bola aplica uma força na mão do aluno, tá? Que esta, então, está representada pelo vetor azul. Tá? Verifiquem que o tamanho dos dois vetores são iguais, ou seja, eles têm a mesma intensidade. Tá? Tem a mesma direção horizontal, os dois vetores, porém, a força aplicada pelo aluno tem sentido da esquerda para a direita, tá? E a força aplicada pela bola na mão do aluno tem sentido da direita para a esquerda, conforme mostra o vetor azul. Tá? Então, a terceira lei de Newton essencialmente vai dizer isto: para toda ação existirá uma reação de mesma intensidade, tá? Mesma direção, mas sentido oposto. Esta é a essência da terceira lei de Newton. Tá? É o popularmente bateu, levou. Tá? Vamos lá, vamos adiante. Então, ali, ó, é muito importante a gente ressaltar, tá, que só vai existir força aplicada pela mão sobre a bola enquanto houver o contato entre bola e mão. Tá? Consequentemente, a mesma coisa com a força aplicada pela bola na mão. Também só vai existir esta força de reação enquanto existir o contato entre esses dois corpos. Tá? Neste caso específico, ao cessar o contato entre esses dois corpos, essas forças, tanto de ação por parte da mão, como de reação por parte da bola, elas deixam de existir. Tá? Isso é fundamental. Importante. Ora, mas se temos duas forças de mesma intensidade,
mesma direção e sentidos opostos, por que é que elas não se anulam então, professor? Né? E aí fica ali a pessoa matutando, né? Como pode duas forças, mesma direção, sentidos opostos não deveria uma anular a outra? Né? Então, bom, e aí é simples da gente entender, tá? Na verdade, elas não se anulam. Elas não se anulam por quê? Porque estas forças, tanto de ação como de reação, elas são aplicadas em corpos diferentes. Né? Veja, a força de ação aplicada pela mão, ela é aplicada na bola. A força de reação aplicada pela bola, ela é aplicada na mão. Não são duas forças que são aplicadas no mesmo corpo de sentido contrário. Tá? Se nós tivéssemos duas forças aplicadas no mesmo corpo de sentido contrário, aí sim elas se anulariam com a mesma intensidade. E um exemplo disso, gente, é o cabo de guerra. Quando você tem um cabo de guerra e duas equipes, uma puxando para a direita, a outra puxando para a esquerda, a da direita puxa com uma força de 30 newtons, a da esquerda puxa com uma força de 30 newtons, ambas as forças estão sendo aplicadas na mesma corda. Tá? E aí sim, 30 para a direita, 30 para a esquerda, aplicadas no mesmo corpo, elas se anulam. Mas a ação e a reação, elas não acontecem no mesmo corpo, jamais. Tá? A ação e a reação não acontecem no mesmo corpo, elas acontecem em corpos diferentes, por isso que elas não se anulam, ok? Muito bem, adiante. Resumindo então, tá? Quando um objeto A interage com outro B, a força que o A faz em B é a ação, tem a mesma intensidade, ou seja, o módulo, né, o valor numérico, tá? E a mesma direção da força que o B vai fazer em A, esta sendo a reação. Tá? Então, o módulo da força A vai ser igual ao módulo da força B, certo? O módulo, o valor numérico, a intensidade. Tá? Estas forças agem em objetos diferentes, tá? Elas sempre aparecem aos pares e têm sentidos opostos. O fato delas terem sentidos opostos é justamente o que configura que a força A de ação não seja igual à força B de reação. Por que que não? Porque elas têm sentidos opostos. Uma força é um vetor e para o vetor ser igual, ela tem que ter mesmo sentido, mesma direção e mesma intensidade. Neste caso, as forças têm a mesma intensidade, têm a mesma direção, mas têm sentidos opostos, então não são vetores iguais. Tá? Então, nesse caso, a força A ela é igual a menos a força B, né? Porque a força A está num sentido, a força B está em sentido oposto, negativo. Tá? Mas em módulo, ambas as forças aí sim são iguais. Lembrando que o módulo faz o quê? Faz desconsiderar o sinal negativo. Quando a gente desconsidera o sinal negativo da força B, FA fica igual a FB, por isso o módulo, ok? Bom, embora as forças de ação e reação tenham o mesmo valor, os efeitos provocados por elas podem ser diferentes, tá? Então, o exemplo é este, né, que a gente apresentou no início aqui do conteúdo, o saque realizado pelo aluno na aula de educação física, né, o saque no voleibol, tá? O resultado, o efeito provocado pela força da mão é colocar a bola em movimento. O efeito provocado pela força aplicada pela bola na mão é outro. Tá? Então, apesar de terem a mesma intensidade, os efeitos são diferentes. E por que os efeitos são diferentes? Porque são aplicados em corpos diferentes. Tá? Muito bem. Né? Nós já havíamos estudado a ação e a reação quando a gente estudou lá a força-peso e a força normal. Né? Foi mencionado lá que a ação mencionamos lá, né, no caso, a ação e a reação, mas não enunciamos essa terceira lei de Newton. Tá? E vale lembrar que lá na força-peso, né, a força-peso era a força exercida, tá, pelo campo gravitacional em um determinado corpo. Né? E quando esse corpo estava apoiado na superfície, este corpo empurrava a superfície com o valor da força-peso. Tá? O que a superfície fazia? A superfície reagia. A superfície reagia e empurrava o corpo de baixo para cima com a mesma intensidade da força-peso,
a mesma direção vertical, mas sentido oposto. A superfície fazia força de baixo para cima e esta força era aquilo que a gente chamava de força normal. Tá? Então, já vimos uma aplicação da terceira lei de Newton quando estudamos força-peso e força normal. Tá? Força-peso, força exercida pelo campo gravitacional sobre um corpo que tem massa. Se este corpo está apoiado numa superfície, exerce na superfície uma força igual ao peso, e aí a superfície reage aplicando uma força de mesma intensidade de baixo para cima, tá? Que a gente chama de normal, certo? Muito bem. Importante lembrar também, né, que as forças podem agir à distância, elas não precisam necessariamente ter contato, tá? O corpo não precisa ter contato. E um exemplo dessa aplicação da terceira lei de Newton, lei da ação e reação, né, é a questão do campo gravitacional com que a Terra, né, exerce sobre a Lua. Tá? Então, o campo gravitacional da Terra sobre a Lua faz a Lua orbitar a Terra. Mas da mesma forma que a Terra, então, exerce força de atração sobre a Lua reage exercendo força de atração sobre a Terra. Tá? E esta reação da Lua exercendo força de atração sobre a Terra, a gente consegue ter uma percepção desta ação do campo gravitacional da Lua sobre a Terra nos efeitos de marés. Tá? O efeito da maré nada mais é do que a influência, né, do campo gravitacional da Lua em uma ação conjunta com a posição em relação à Terra. Tá? Então, tá aí a dica. Muito bem. Tá? Então, ação e reação pode ou não ter contato, né, entre os corpos para o efeito da ação e reação. Muito bem, tá? Exemplos aqui agora, né? Eu fiz um recorte até de um livro para mostrar para vocês como o livro coloca para vocês, tá? Então, ali, ó, tá? Exemplos, então, de ação e reação. Olha o que diz lá o texto, ó. A hélice dos aviões se move empurrando o ar para trás, que é o da figura ali, é um aviãozinho movido a hélice, tá? De modo semelhante a um ventilador. E assim, né, o avião, no caso, é empurrado para frente. Tá? Então, a hélice gira, empurra o ar para trás, como reação de empurrar o ar para trás, o avião é empurrado para frente. Tá? Já os aviões a jato, então, funcionam de modo semelhante aos foguetes. Tá? Eles lançam um gás para trás, tá? E como reação a jogar o gás para trás, o avião, o foguete, é lançado para frente. Tá? Então, ação, perdão, ação e reação. Tá? Quando caminhamos, por exemplo, então empurramos o chão para trás. Tá? E o chão exerce uma força sobre nós, sobre o nosso pé, empurrando o nosso pé para frente. Tá? Então, o que acontece? Quando a gente caminha, exerce força F1, que está ali mostrado na figura, né? F1 para trás sobre o chão, e o chão exerce uma força F2, tá? sobre o nosso pé, para frente, sendo que F1 e F2 têm a mesma intensidade, a mesma direção horizontal, mas sentidos opostos. Tá? E vejam que o efeito da força de ação e de reação é diferente, porque a força de ação, que nós empurramos o solo, tá? Não faz o solo ir para trás, mas a reação, que é a força que o solo aplica sobre o nosso pé, faz nós irmos para frente, certo? Muito bem. Com isso, a gente contextualizou, então, aí uma ideia básica da ação e reação. Tá? Então, é muito importante, e eu sempre digo, né? A gente vai ver um videozinho aqui que vai falar algumas coisas aí sobre a questão histórica de Newton, que é importante, depois eu faço o fechamento desta aula. Acompanhe, então, nosso videozinho. Só um pouquinho aqui, deixa eu voltar para o início, né? Vamos começar, então, o nosso vídeo.
Ilustrando História. Existem coisas que sabemos sobre o nosso mundo que nos parecem evidentes e até óbvias, como a força da gravidade, por exemplo. Mas nem sempre foi tão óbvio assim. A gravidade só foi explicada no final do século XVII pelo cientista inglês Isaac Newton. Newton era um cara fechado, solitário, tinha poucos amigos, mas isso não o impediu de revelar ao mundo descobertas incríveis. Por volta de 1665, a peste se alastrava pela Europa e a Universidade de Cambridge, onde Newton estudava, ficou fechada, obrigando assim que ele estudasse sozinho em sua casa na fazenda da família. Parece que esse retiro forçado trouxe bons frutos. A lenda diz que certo dia uma maçã caiu na cabeça dele, fazendo com que finalmente ele entendesse tudo. Bem, provavelmente essa história nunca aconteceu, mas o importante foi o que ele concluiu após muito estudo. Os corpos se atraem pelo simples fato de terem massa, ou seja, nós somos atraídos pela Terra e também atraímos a Terra, por isso estamos presos a ela. E mais, isso vale para qualquer massa conhecida. Quando lemos um livro, por exemplo, ainda que seja uma atração muito pequena, atraímos o livro, a poltrona onde estamos sentados, as paredes à nossa volta, e esses objetos também nos atraem. Mas e a Lua? Ela gira em torno da Terra, mas por que ela não cai na Terra? Bem, de fato a Lua está sim caindo, mas a diferença é que neste caso, além da força da gravidade, existe também a velocidade que a Lua viaja pelo espaço. Como essa velocidade é muito grande, a gravidade e a velocidade ficam de certa forma brigando. A velocidade leva a Lua para frente e a gravidade atrai a Lua em direção ao centro da Terra, criando assim a órbita da Lua ao redor do planeta. Newton fez também uma grande descoberta sobre a composição da luz. Ele fez um raio de sol passar por um prisma e observou que a luz, ao penetrar o vidro, é branca, mas quando sai do outro lado, divide-se em diferentes raios nas cores de um arco-íris, concluindo assim que a luz é na verdade composta pela mistura dos raios de todas essas cores juntas. Durante sua vida, Newton fez ainda muitas outras descobertas. Construiu o primeiro telescópio refletor, utilizando espelhos, obtendo assim uma imagem muito mais nítida do que os modelos da época. Descobriu que a Terra não é totalmente redonda e sim achatada nos polos, o que causou muita polêmica. Estabeleceu as leis do movimento, conhecidas como as 3 leis de Newton. Foi um grande matemático e muitas outras coisas. Ainda que uma maçã tenha contribuído, foram os livros que orbitaram na vida dele. Newton mudou a maneira como entendemos o mundo. E você, também quer fazer grandes descobertas? Muito bem, então, pessoal, né? Eu fiz questão de botar aqui esse videozinho, tá? Porque, primeiro que ele conta um pouco de história, né? A história da ciência, em especial de uma pessoa, né? Newton, Isaac Newton, tá? E principalmente porque o grande desenvolvimento, né, da primeira teoria dele se deu num momento bem atípico, né? Um momento bem ruim, que era a questão da peste negra na Europa, né? E a necessidade de reclusão das pessoas, que é um momento tanto quanto parecido com o que nós estamos passando, tá? Enfim, mas é importante ressaltar, né, que toda a ciência que a gente tem hoje, ela tem um contexto histórico, ela se desenvolveu de uma forma histórica, né? Não foi num estalar de dedos e as coisas aconteceram, tá, gente? Então, muito importante isto, certo? Bom, vocês vão ficar aí com atividades, então, para fazer, né, relativas a este conteúdo, a terceira lei de Newton, certo? Vai estar disposto, como de costume, as atividades vão estar orientadas um pouco de maneira um pouco diferente dessa vez, tá? Vocês vão fazer por um questionário, né, de assinalar, e aí para fazer o de assinalar a gente vai fazer no Google Forms, tá? Então vai ter o link no material, o link no Classroom, vocês acessem por lá, tá? E aí para o fechamento da nossa terceira lei de Newton, né, eu sempre digo que na minha vida, pelo menos, eu uso como uma regra para a minha vida, né, uma lei física, que é a terceira lei de Newton, né? Então, antes de qualquer ação, eu sempre procuro lembrar que para toda ação existirá uma reação, tá?
E na vida de vocês também não vai ser diferente. Enquanto estudantes, por exemplo, vocês determinam as ações das vidas de vocês enquanto estudante. Tá? Que reações isso terá depende da ação promovida. Tá? Então, você pode resolver estudar física para ter como reação aprendizado de física. Você pode optar por copiar as coisas de física simplesmente dos colegas para ter como reação a frequência, a nota, mas sem o aprendizado. Tá? Lá na frente, as reações poderão ser outras. Tá? Então, fica a dica, gente, na vida também, como na física, né? Toda ação traz uma reação. Tá? Pensem sempre nisso, não se esqueçam, a física está em nossas vidas, gostemos ou não. Eu particularmente amo, adoro, gosto muito. Tá? Então, gente, com isso a gente fecha esta 6ª aula do curso de mecânica, né? 3ª lei de Newton, tá? Então, princípio da ação e reação. Muito bem. Vamos voltar aqui. Continuando nossa musiquinha. Muito bem, pessoal, muito bem. Até o nosso próximo encontro na nossa aula 7. Valeu, abração, tudo de bom. Cuidem-se, tá? E não esqueçam, para toda ação há uma reação. Valeu!